A cirurgia refrativa, por exemplo, conta com as técnicas mais avançadas para a correção da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Em poucos minutos e de uma forma segura e eficaz, o paciente pode aceder à comodidade e liberdade de prescindir definitivamente do uso de óculos e de lentes de contacto. É precisamente sobre cirurgia refrativa que vamos falar agora no consultório com o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa. Muito boa tarde, Sr. Doutor, bem-vindo ao consultório, é um prazer tê-lo connosco. Sr. Doutor, em que áreas se divide genericamente a oftalmologia? Boa tarde, desde já muito obrigado pelo convite. O olho, apesar de ser um órgão muito pequenino, tem cerca de 24 milímetros em média, desde a face anterior à face posterior, é muito complexo. E então, de uma forma mais simples, nós costumamos dividir o olho em duas zonas ou dois segmentos. O segmento anterior, eu tenho este pequeno modelo que nos mostra que a partir desta zona, esta peça que eu coloquei aqui simula o cristalino e, portanto, será o segmento anterior, que inclui a córnea, que é esta parte transparente à frente do olho, a córnea, a câmara anterior, o cristalino, e depois temos o segmento posterior, que estuda toda a área das doenças da retina e vítreo. E depois há outras áreas da oftalmologia, como o glaucoma, a neurooftalmologia, a órbita, o estrabismo, a oculoplástica. Existem várias áreas, de facto. E quais são as áreas a que o Sr. Doutor mais se dedica? Eu dedico-me fundamentalmente ao segmento anterior. Tudo o que seja doenças da córnea e superfície ocular externa, doenças do cristalino, como a catarata, que é celeremente falada, e essa é a área que eu mais me dedico, nomeadamente a correção de erros refrativos, como disse, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia, que é a dificuldade que nós temos com o passar da idade de ver para perto. O Sr. Doutor é especialista em cirurgia refrativa. Em que é que consiste esta tal cirurgia refrativa de que falamos? Cirurgia refrativa é uma área da oftalmologia que estuda e tenta corrigir os erros refrativos, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia. Só para ter uma ideia do grau de grandeza do que estamos a falar, 95% da população adulta tem algum grau de astigmatismo e cerca de 10 a 20% tem mais de uma dioptria de astigmatismo. 40% da população adulta tem hipermetropia e cerca de 25% da população adulta tem miopia, que é o erro refrativo que tem mais impacto visual. A cirurgia refrativa, para nós termos uma ideia, um olho para ser hemétrope, o que é que isto quer dizer? Um olho para ter uma graduação de 0 tem que ter 4 variáveis que estão equilibradas. Quais são essas 4 variáveis? É a potência da córnea, que é a tal parte anterior do olho, a profundidade da câmara anterior, que é este espaço entre a córnea e a íris, a potência do cristalino e a distância axial do olho, desde a face anterior à face posterior. Portanto, se estas 4 variáveis estiverem em equilíbrio, o olho não tem graduação. O que acontece é que muitas vezes elas não estão em equilíbrio. Então nós temos algumas técnicas para corrigir esses erros. É claro que nós não vamos mexer... De que forma é que se podem corrigir esses erros? Exato. Não vamos mexer no comprimento do olho, mas vamos mexer na córnea, por exemplo. A córnea é a zona do olho que tem maior poder refrativo. Você, por exemplo, olha para uma pessoa que tem 8 dioptrias de miopia e tem aquilo que nós vulgarmente chamamos o fundo de garrafa dos olhos, dos óculos. Mas a córnea tem uma média de 41 dioptrias, portanto temos muita área para alterar a sua refração. Também podemos, se a córnea não tiver condições para alterar a sua miopia ou astigmatismo, podemos mexer na câmara anterior, colocando uma lente intraocular. E se isso também não der resultado, podemos perfeitamente substituir o cristalino e colocar também lá uma lente intraocular para, dessa forma, compensar e equilibrar
todas estas 4 variáveis para que a pessoa fique a ver bem sem necessidade de usar óculos. Eu vou pedir que um dos operadores de imagem faça uma imagem mais próxima deste modelo, não é? Desse modelo. As pessoas têm muito receio em submeterem-se a intervenções cirúrgicas. No seu ponto de vista, as técnicas que acabou de referir são seguras? Todas as pessoas podem fazê-las? Elas são seguras e nem toda a gente pode fazer. Porquê é que elas são seguras? Porque o mais importante na cirurgia refrativa é, de facto, selecionar muito bem os pacientes. Não nos podemos esquecer que estamos a lidar com pessoas jovens, ativas, pessoas que veem 100% e que querem continuar a ver 100% e muitas vezes até querem ver um bocadinho mais do que aqueles 100%. E, portanto, nós temos que não arriscar nada, estudar muito bem a anatomia do olho, selecionar muito bem a técnica que vamos usar, personalizar a técnica para que a pessoa continue a ter qualidade de visão e que fique satisfeita com o resultado final. Neste momento, eu digo que é seguro pelo seguinte, porque a evolução da técnica faz com que os exames que nós temos hoje em dia, que estudam a anatomia do olho na ordem dos micra, da milésima parte do milímetro. E, portanto, nós sabemos exatamente que tipo de curvatura é que a córnea tem, se a córnea tem alguma doença que ainda não se manifestou, qual é a espessura da córnea, qual é o diâmetro da pupila, enfim, vários parâmetros que nos permitem dizer se a pessoa é um bom candidato para ser operado ou um mau candidato. E se for um mau candidato, não se deve operar. E, portanto, temos que ter a honestidade de dizer ao doente que não, o senhor não é um bom candidato e não deve ser operado. Portanto, com que idade se pode pensar fazer uma cirurgia refrativa? Eu aconselho sempre acima dos 18 anos, mas isso não é o único pormenor que deve ser levado em conta. É necessário ter mais de 18 anos para ter um desenvolvimento completo do olho, é necessário estar estável, a sua graduação não variar há mais de 2 anos pelo menos, e ter boas condições oculares. Mas também temos que pensar que a cirurgia refrativa não é só tirar óculos. Há doenças da córnea, por exemplo, malformações, como por exemplo o ceratocone, que é uma córnea em bico ou uma lágrima, parece uma lágrima, e que essas alterações da córnea necessitam de cirurgias mais precoces. Ainda há cerca de um mês operei um rapaz com 13 anos e tive que fazer um transplante de córnea. Portanto, a cirurgia refrativa, numa componente estética, tirar óculos, muito bem, mas também existem doenças da córnea, do cristalino, as cataratas, em que nós temos que operar mais cedo. Uma criança pode nascer com uma catarata congénita e nós não podemos esperar até aos 18 anos, temos que operar imediatamente por causa da privação ocular, não é? Exatamente. E após